conselho, divina Mãe do Senhor, dos filhos teus de princesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciões do povo e disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arredou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui reunidos hoje, sexta-feira, para meditarmos o Evangelho do dia. Um Evangelho muito bonito, um Evangelho que nós poderíamos até dizer que é uma história de amor. O Evangelho de hoje narra uma grande e bela história de amor. A história de amor de Deus pelo seu povo, de Deus por cada um de nós. Para essa meditação nós precisamos entender, o que já é muito fácil, pois o Evangelho está muito claro, quem é quem nesse Evangelho de hoje. Nós temos o proprietário. Sabemos que o proprietário foi aquele que construiu a vinha, que cuidou, que guardou, que deixou tudo nos conformes. O proprietário, então, é Deus, que cria o mundo, que nos cria, que cuida de nós, que nos ampara. Nós temos também os vinhateiros. Os vinhateiros somos nós, cada um de nós, que cuidamos da vinha do Senhor, que estamos nela. Nós temos também a presença dos empregados. Os empregados eram aqueles que o dono da vinha mandava para que ficasse olhando como estava, que ficasse cuidando um pouco mais de perto, que ia para buscar frutos, para buscar resultados. Então nós podemos dizer que os empregados eram os profetas que Deus mandava para guiar o povo, para educar conforme cada época. Por fim, nós temos o filho do dono. Nós sabemos quem é o filho do dono, que é o próprio Jesus Cristo. Essa história de amor que o Evangelho de hoje nos traz vai mostrar que Deus, desde o início, sempre amou o seu povo, sempre cuidou do seu povo. Se nós olharmos a história ao longo do Antigo Testamento até chegar no Novo, nós vamos ver que de diversas maneiras Deus ama o seu povo e mostra isso, e isso se faz presente. Por meio de milagres, por meio de ações, por meio de aparições, por meio de profetas, por meio de sinais. Deus ama o seu povo e sempre deixou isso muito bem claro. Deus ama o seu povo de uma forma tão grande que Ele envia o seu único Filho em nosso favor, envia para o nosso meio, para cuidar de nós mais de perto.
Meus irmãos, quando o dono da vinha manda o seu filho, no Evangelho nós vemos que os vinhateiros pegaram o filho do dono, levaram para fora e o mataram. Não souberam retribuir. Também fizeram isso com Jesus, o filho do dono. Pegaram Jesus, levaram para fora e o mataram. O amor. Jesus era o amor, que veio para cuidar dos seus filhos muito bem amados. Mas os filhos amados não souberam amar aquele que os amou. Vejamos como isso é pesado. Eles não souberam, ou em outras palavras, nós não soubemos amar aquele que nos ama. Temos um bispo da nossa igreja, já falecido, Dom Henrique Soares, que ele nos diz que o verdadeiro amor, ele morre por aquele que ele ama. Este é o amor de verdade. Se nós não temos coragem de morrer por aqueles que nós amamos, nós podemos chamar de qualquer coisa, menos de amor. Que aquele que ama se entrega, dá a sua vida em favor daquele que ele ama. Nós temos tudo. Nós temos o amor habitando no meio de nós, o próprio Jesus. Mas nós não aprendemos a amar o amor. Até hoje, nós ainda não sabemos direito. Como uma música que nós cantamos muito na Quaresma, o mundo ainda tem medo de Jesus, que teve tanto amor. Ora, o que Deus fez no mundo além de amar? Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que teve tanto amor. Nós somos os novos vinhateiros. O Evangelho nos diz que a vinha será tirada e entregue a um povo que dê frutos. Nós somos chamados a sermos esse povo que dá frutos. Outro Evangelho nos diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Nós somos aqueles que devemos estar ligados ao Senhor. Então tenhamos fé, tenhamos coragem de sermos agora, como igreja, o povo eleito, o povo amado pelo Senhor. Mas lembremos, o ramo que não dá fruto, ele é cortado e jogado fora. Que nós possamos pedir ao Senhor todos os dias, especialmente hoje, refletindo este Evangelho, a graça de darmos frutos para Deus, a graça de sabermos amar Jesus, pelo menos parecido como Ele nos amou. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Chegamos à sexta-feira, já perto de encerrarmos a semana, e nós continuamos refletindo todos os dias o Evangelho de cada dia, fazendo a nossa homilia diária, nosso momento de oração. A você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube da paróquia, não se esqueça de deixar a sua curtida aí embaixo. Quanto mais curtidas os vídeos tiverem, mais a gente sabe que vocês estão gostando, estão rezando com a gente e assim nós podemos continuar. Então faça isso e nos ajude. Também compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Sigam também as nossas outras redes sociais e que Deus sempre nos abençoe.